Olá! Olá, olá, boa noite! Ai, vamos começar a nossa conversa. Olá, tudo bom? Tudo bom? Por favor, boa noite, bem-vindos. Vamos entrando para a gente conversar. Eu estou muito feliz de estar aqui com todo mundo e vamos conversar com nosso convidado já chegou, Willan. Boa noite, boa noite. Tudo bom? Oi, oi, tudo bem? Tudo bem? Boa noite, bem-vindo. Muito obrigada por estar aqui no Kids com a gente. É um prazer aqui conversar. Eu acompanho vocês há um tempo já e o trabalho lindo que vocês fazem de divulgação e fomento da leitura, da literatura. Trabalho super bonito, parabéns, viu? Ai, obrigada. E a recíproca é verdadeira. A gente te segue há muitos anos. A Caterine, inclusive, ela te conheceu numa oficina para formação de... Vem cá um pouquinho. Para formação de contadores, né? E no pé do ouvido, que foi em Cachoeirinha, e Cadê? eu te conheci como Deixa escritor. eu ver. Cadê? Não vai aparecer? Deixa eu ver. A Caterine é que, não sei se... A gente tá assim, ó. Ah, tudo bem? As tecnologias, né? Bom, que Muito bom. legal. E Você tá onde? Que cidade? eu estou em Porto Alegre e Tá? ela em Gravataí. E a gente Gravataí. também tem a Márcia, que trabalha com a gente, que está em Brasília. Infelizmente, Ah, só dá para entrar dois, né? E eu não tenho mais celular em casa. Então, peguei da minha filha para a Caterina estar com a gente aqui hoje. tá bom. Em épocas de quarentena, né? Tem que ser assim. Então, eu vou começar lendo uma pequena biografia do nosso convidado. Então, Caterina, só um pouquinho. Tá bom. Né? Que eu peguei esse livro aqui de famílias que eu acho que tem tudo a ver com o momento. Então, eu vou ler a biografia que está nele. Né? Ilan Brennan é filho de argentino, neto de russos e poloneses. Ele nasceu em Israel em 73 e veio para o Brasil em 79. Naturalizado brasileiro, Ilan morou a vida inteira em São Paulo, onde continua criando suas histórias. Né? Ilan fez mestrado e doutorado na USP, ambos defendendo uma literatura infantil e juvenil livre de ideologia, do politicamente correto, né? E com muito respeito à inteligência e à sensibilidade da criança e do jovem leitor. Recebeu diversos prêmios, entre eles o selo altamente recomendável pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, os 30 melhores livros do ano pela revista Crescer e o prêmio White Heaven, né, da Alemanha, que significa que ele faz parte dos melhores publicados do mundo. Isso é muito lindo. Né? Seus livros foram publicados na França, Itália, Alemanha, Polônia, Espanha, Suécia, Dinamarca, Argentina, Coreia, China, Portugal, México e Brasil, né? Que é... E daí eu queria te perguntar só uma coisa antes. Quantos livros tu já tem publicados? Tem a noção? Assim, eu tenho publicados assim no Brasil hoje que estão ativos, ou seja, que você ainda pode encontrá-los, né? Porque tem Uhum. muitos livros que a editora, por exemplo, ela passa por alguma dificuldade, fecha, o livro se perde naquela editora e o autor precisa tirar o livro e refazer. Você tem às vezes livros que os contratos acabam e eu não quero refazer o livro, então, mas ativos, eu te diria que uns 80 livros, quase 80 livros e publicados no Brasil e por volta de 40 publicados no exterior. Ai, muito legal. E, assim, a gente queria saber, assim, quem surgiu primeiro, né? O contador de histórias ou o escritor? E como é que se deu esse encontro dos dois? Aconteceu uma coisa muito interessante, é exatamente como a própria história da leitura e da escrita aconteceu comigo, né? Não sei se vocês sabem, mas a gente está na Terra, assim, o Homo sapiens está na Terra há alguns milhares de anos. Alguns dizem 100 mil, 200 mil, tem umas coisas, mas vamos colocar 100 mil aí na média, né? Pelo menos. E esses 100 mil anos de Homo sapiens na Terra, eu te diria que 95% desse período a gente era pura oralidade, puro contar histórias. A leitura e a escrita aparece no finalzinho dessa história. 5, 6 mil anos tem isso, né? A leitura escrita ela vai aparecer
na Mesopotâmia, Rio Tigre e Eufrates, como um modo de poder administrar o excedente da produção agrícola e também de animais. Então, a escrita vai organizar a vida da galera. E foi uma revolução. A escrita revolucionou o mundo, revolucionou a ciência, a filosofia. Eu posso estar falando com a Cat aqui no celular, você segurando ela e olhando para você na live, por causa da leitura da escrita. A leitura da escrita revolucionou a mente humana e a ciência e o avanço, o progresso científico e filosófico se deve muito à literatura, muito a isso. Só que a oralidade foi a mãe e o pai de tudo isso. O contar histórias que possibilitou que o homem depois pudesse criar, né, a leitura escrita. Comigo aconteceu uma coisa um pouco parecida. Eu comecei contando histórias no mundo da oralidade. Eu não comecei escrevendo histórias, eu comecei contando histórias. E eu descobri as histórias narrando elas. Foi uma descoberta com 18 anos, quando eu tinha 18 anos, né, de idade. E quando eu tive essa descoberta, eu contei muita história pelo mundo, não pelo Brasil só, mas também fora do Brasil. E eu fiz essa transição também, que também foi uma revolução para mim, na minha cabeça, também na minha vida, da oralidade para o texto. E por que eu fiz essa ponte, né? Essa ponte entre contar histórias e a literatura? Porque quando eu contava histórias, acontece uma coisa muito interessante, que era o seguinte: isso está acontecendo também, pode acontecer também aqui em lives, vocês devem estar acompanhando várias lives que estão rolando aí pelo Brasil, pelo mundo, de pessoas contando histórias, né? Quando você conta histórias, a pessoa depois ela quer que você volte para o lugar que você contou histórias. Então, vou dar um exemplo. Você está em Porto Alegre. Então, eu vou para Porto Alegre, eu conto histórias e vou embora. Aí o pessoal de Porto Alegre me dizia: Ilan, quando você vai voltar? Eu falei: não sei, depende se você for ser convidado, não sei. Mas eu deixei muita coisa com eles, impactei demais a cabeça deles. Só que acontecia, eu ia viajando pelo Brasil, pelo mundo, e as pessoas diziam: quando você vai voltar? Eu não sei, mas a gente quer você de volta. E as pessoas me queriam de volta a pessoa física, assim, entendeu? As histórias que eu contava e o veículo que era eu. E de repente eu começo a perceber, falei: gente, eu preciso escrever essas histórias que eu estou criando, porque se as pessoas não podem me ter fisicamente, elas podem me ter no livro. Eu posso ir embora de Porto Alegre, mas posso deixar os meus livros em Porto Alegre. Você pode ler os meus livros em Porto Alegre, no Amapá, em Rondônia, né, Brasília. Mundo afora, né? Mundo afora. Então, quando eu tive esse insight, eu fiquei maravilhado. E também tive uma outra loucura minha, que é uma neurose, que era assim, eu lembro também, bem neurótico, que se eu ficasse mudo, imagina se eu ficasse mudo, eu não ia poder mais contar história, né? Deixa eu anotar tudo e registrar e publicar, porque se eu não vou conseguir falar mais. Então, eu acho que eu fiz essa transição por esses dois motivos, principalmente o primeiro motivo, claro, e foi uma descoberta para mim. E o fazer livro, para mim, também foi uma das coisas mais prazerosas que eu descobri na minha vida. Eu amo fazer não só o texto, eu amo o livro, né? Fazer o livro, pensar na capa. Isso aqui é um livro novo, é uma capa que eu pensei junto com a editora e o ilustrador. Isso aqui não foi jogado a esmo. Aí você tem a relação do texto com a imagem, né? A guarda do livro, né? A guarda do livro, esse comecinho do livro, enfim, tudo isso. Eu gosto de fazer livro. Eu tenho uma adoração mesmo, uma paixão em fazer livro, objeto, texto, e fazer relação com a imagem, e pensar a capa junto com a editora, pensar o texto de uma forma bem estudada. É isso. A gente fala, o livro de qualidade, quando se faz, tudo tem um porquê, não é jogado aí. A história começa na capa, a guarda tem muito a ver com a história, uma cortina que abre como se fosse um teatro, né? A cena, a parte das letras, a fonte, o tamanho, né? Todas as informações, os paratextos são super importantes. Eu sempre falo que o livro, vocês sabem disso, eu vou falar para o pessoal que está ouvindo a gente, o livro ele começa aqui é o começo do livro, é a capa. E o livro não acaba aqui dentro, ele acaba na quarta capa. Aqui acaba o livro. Ó, aqui tem ilustração aqui, galera. Aqui é uma obra completa e fechada. Aqui a guarda do livro, ela é tão importante, a guarda nesse livro, que a gente começou a contar a história não só na capa, mas também na guarda. Isso. Se você não prestar atenção na guarda do livro, depois parece, não, o livro não começou ainda, isso aqui já está falando de coisas, né? Sim. Você vai abrir a página, né? Tudo isso aqui fazem parte da narrativa de uma história. Então, sim, branco também. É muito legal, né? O branco, o silêncio que tem numa página pro livro começar, também é importante
todo livro, todo livro. A gente gosta de pensar também, eu e a Catarina, a gente trabalha como ilustradora também, e a gente gosta de pensar o livro como um todo. O formato tem a ver com a história, né? Se é capa dura, se não é, as ilustrações. Então, como é importante perceber esse cuidado quando o escritor, né, acompanha o processo, porque o filho, na verdade, é dos dois, né? Quem concebeu a história, às vezes até a ilustração vem antes, o texto vem antes, no teu caso o texto, né, que vai para o ilustrador, e esse pensar junto faz o livro riquíssimo. Claro. Né? E a gente queria perguntar para ti o seguinte, o Kids and Doors a gente diz que é uma ponte entre o leitor e literatura, principalmente o leitor criança, do adulto, né, que nos segue, que é o nosso leitor. E a gente queria saber como é que é o leitor, como é que foi antes do escritor, antes do contador de histórias, como é que foi o processo, o caminho leitor do Ilan? Olha, assim, eu sempre, assim, eu era uma criança que gostava de ouvir história. Os meus pais são pais, né, meu pai já faleceu faz muitos anos, mas tanto meu pai quanto a minha mãe até hoje são grandes leitores, então eu tinha modelo de leitores. E eu, quando eu era jovem, eu também fui um bom leitor. Eu continuo sendo um bom leitor. Dá para ver para a biblioteca, que é uma parte muito pequena da minha biblioteca. Ela sobe, ela vai para os cantos, ela sobe aqui para frente. Então, a minha relação com a leitura é uma relação de amor, de muito prazer. E quando, por exemplo, quando eu tenho, me dá o branco, né? Quando eu travo, eu fico bloqueado, não consigo escrever, eu mergulho na literatura. E não literatura para criança. Sim. A literatura... Eu tenho milhões de livros infantis, eu sempre vou ler, faz parte da minha vida, mas falando de literatura, não é romance, não ficção, ficção científica, filosofia. Amo dicionários, eu tenho aqui do lado uma estante enorme só de dicionários, adoro de etimologia, de palavras, enfim. E eu vou mergulhar nisso, não paro de comprar livros, sou um pouco compulsivo com isso, assim. Então, isso me alimenta demais. Então, eu nunca na minha vida eu vi um escritor que não tem relação com a leitura. Isso não existe. Não existe. Já me perguntaram, você precisa ser formado em letras para ser escritor? Não. Você pode ser formado em qualquer coisa. E tem gente que nem se formou, mas o que une todos os escritores do mundo? São bons leitores. Você vai pegar qualquer romancista, qualquer autor de livro infantil, juvenil, todos são excelentes leitores, gostam de ler. Não faz muito sentido, né? Você é um professor de natação que não nada. É uma coisa meio louca isso, né? Então, uma bailarina que não gosta de balé. É doido, sim, né? sim. Então, é um pouco isso. Então, a relação do escritor com a leitura, ela se você quer virar escritor, o que eu faço? Eu não quero virar escritor. A única dica que eu dou, o resto é por sua conta, seja um bom leitor. Leia muito. Né, no seu campo de interesse. Falo isso para as crianças. Ilan, quero ser escritor, o que eu faço? Leia o que vocês gostam. Gosta de livro de pum? Leia livro de pum, um monte. Gosta de livro de futebol, de aventura? Vai embora, meu filho. Leia. Isso é a base para começar a escrever, a ser criativo e tudo mais, né? Sim, aqui o Kids a gente também fala, fazia piqueniques literários, que a gente levava os livros que a gente mais gosta, para as crianças conhecerem, porque a gente acha que não existe aquele, eu não gosto de ler. Não, é que ele não encontrou, deixa eu dizer, eu moro do lado da Catedral Metropolitana, então Deus está abençoando essa conversa, vão vir sinos aqui no fundo, mas eu acho que não existe não leitor, eu acho que a criança não encontrou aquele livro que dá aquele clique. Então, a gente leva muitos livros para as crianças lerem com os pais. E uma das coisas que a gente vê muito é que, assim, a gente leva os teus livros. Eu quero ler esse. Daí a mãe, a gente já tem em casa, vamos ler outro. Não, mas eu preciso ler esse. E como a gente vê essa questão de ler de novo o mesmo livro, e de que eu ia relacionar com o que tu falou de escrever para estar presente, mesmo estando longe, né? E da criança ter fisicamente essa história com ele para poder ler aquelas milhares de vezes que a gente sabe que tem a fase do de novo, né? Posso falar duas coisinhas sobre isso? Claro! Falar duas coisinhas. Sobre a repetição e sobre a escolha do livro. Então, vocês que estão aqui ouvindo a gente agora, vou falar uma coisa para vocês. Existe um livro esperando por você. Então, se você é uma pessoa que não gosta de leitura, e não tem problema não gostar de leitura, faz parte da vida, você pode mudar.
também. A gente, Eu também tem coisas acho. que a gente não gosta porque a gente não conhece. Normalmente acontece muito isso, né? Aqui em casa, a gente tem uma brincadeira que eu falo que é uma coisa que até hoje rola em casa, que chama Família Addams. Por quê? O que é Família Addams? A minha filha mais velha, quando era pequenininha, eu falei para ele, vamos assistir um filme que o papai assistia quando era menor, não sei o quê, da Família Addams. E ela falou, não, eu não quero. Eu falei, mas como que você não quer? Não, eu não gosto. Eu falei, depois que a gente acabar, você fala que eu não gosto. Não, eu não quero. Ela me disse que Isso, não queria. Eu meio que obriguei ela a ver. Ela viu, amo. é papel do pai também fazer isso. A gente Sim, sim. assistiu, ela riu, ela se divertiu, falou, pai, eu adorei, eu quero ver de novo. E até hoje, agora ela é adolescente, ela fala assim, ai, pai, eu não gosto. Eu falei, você experimentou? Ela falou, não. Eu falei, Família Addams. Quer dizer, ou seja, às vezes a gente não gosta porque a gente não encontrou Não conheço. o parceiro Uhum. certo. Então, existe um livro para cada criança, para cada adulto, esperando por você. A questão Ah, é a eu gente acredito muito procurar. nisso. Temos que procurar, é fundamental. E a outra coisa é a questão da repetição. A gente repete as histórias por vários motivos. Vou só elencar dois. Um motivo que pode fazer uma leitura psicanalítica, da psicanálise, que a repetição ela serve para a criança conseguir controlar mais as suas emoções. Uma analogia, montanha-russa, a gente vai a primeira vez, é um desespero. Chega lá, Aham. quero ir de novo. Quero ir de novo. Você vai de novo e na segunda vez você tem a mesma emoção, mas com um controle maior. Na terceira vez, você já sabe quando balança para um lado, para o outro, mas continua legal. Na quarta, quinta vez, você sente prazer por controlar o seu medo e se Uhum. liberta. O repetir a história é um pouco isso. A criança pode se libertar um pouco daquelas primeiras emoções, controlar e elaborar o que está rolando dentro dela, e ela vai. É um ensinamento de como mexer com o mundo interno. E uma outra interpretação, que eu gosto muito, acho ela linda, é de um italiano chamado Gianni Rodari, que diz que quando uma criança pede para repetir história. Aqui um parênteses, porque não é só criança que gosta de repetir, tá? Tem adulto que vê Que mil lê de vezes novo o mesmo Titanic. livro. 1000 vezes Titanic, né? Então não é só criança que gosta de repetir. Mas enfim, Aham. vamos voltar para a criança. Quando ela tá lá no quarto, você tá lá contando para ela diz, pai, mãe, conta de novo. Ela tá mantendo um adulto significativo para ela, perto dela, não deixando ir embora. Então, a repetição da história serve para a criança manter alguém que ela Uhum. gosta do lado dela. Ela pode abandonar um pouco a narrativa e se vincular de uma forma amorosa com o seu mediador, com o seu leitor. Uhum. Pode ser o pai, a mãe, o cuidador, o professor. Então, a repetição mantém alguém que ela gosta, porque quem conta histórias pode ser uma coisa só uma pessoa Sim, bacana vai sim. contar a história. Então, você mantém alguém que ela gosta do lado. Então, eu gosto dessa interpretação do manter alguém do seu lado através da repetição. Junto. Acredito. Falando nisso, então, a gente queria saber assim, como é que é, assim, o papel do pai nessa contação de histórias? Porque o nosso público é muito, tem muito mais mães e professoras do que professores e pais, né? Então, poderia falar um pouco desse papel do pai como leitor, como alguém que assume a função de contar histórias para os filhos, para as filhas, para os alunos? É uma questão, acho que é uma questão muito cultural, né, que tem na nossa sociedade, né, essa questão, né, mais patriarcal e tudo mais, e das funções, né, a mãe, que isso já tá um pouco, tá mudando, tá se desmilinguindo um pouco isso, mas ainda tem muito isso, né, a mãe cuidando da educação, o pai trabalha, isso tá se perdendo, tem ainda, mas ainda a gente tem esse resquício. Só uma curiosidade, nas pesquisas de leitura que se fazem pelo Brasil nos últimos anos, sempre as pessoas falam que a pessoa que mais marca ela na relação à leitura, que incentiva mais é a mãe. Então, a mãe é realmente uma figura importantíssima na formação do leitor. A mãe tem essa presença, né? Sim. E que tem a ver com essa questão cultural também. Na Europa, eu te diria que não é tão assim. Né? Acho que tem essa divisão mais clara entre pai e mãe para ler as histórias. Eu acho que tanto o pai quanto a mãe podem assumir isso. É uma questão de conversar entre eles. Acho que os filhos vão amar, né? Pais que contam histórias, o pai homem, a mãe, né? Enfim, quem for que tiver lá, assim, eles enlouquecem. Isso é uma questão cultural que a gente tem que ir trabalhando aos poucos, né? Eu gostaria que os pais assumissem mais, porque é muito divertido. Não porque vai Sim. fazer bem para os filhos só, porque também vai fazer bem para o pai também. Não é só bem para a criança. Aquele que conta também se beneficia. A gente acha que aquele que Sim. ouve só se beneficia. Não, aquele que conta também se beneficia Sim. demais com aquele momento, com a riqueza da história. Antes da Kate falar,
Eu queria dizer só assim, aqui em casa, a contação de história começou, era a função do meu marido, na barriga já. Eu disse, eu tenho um vínculo, ele ouve minha voz o dia inteiro. Eu queria que ele conhecesse quando, ou ela, né, mas foi um menino que nasceu primeiro, que ele conhecesse a tua voz. Então, conte histórias para ele. Então, a função, antes de dormir, era dele de contar histórias. E minhas crianças amavam. Quando saía, já ficavam quietinhos, esperando aquele horário de noite para sentar e com o pai, né? Como forma de afeto mesmo. Fala, Uhum. Cá. Consegue me ouvir? Consegue ouvir? Sim, Sim. Tudo bom, Ilan? Olha tudo só, bem. a gente está se aproveitando que tu também é psicólogo, além de escritor, né? E a gente queria que tu conversasse um pouquinho sobre os fatos que estão acontecendo com essas crianças, que elas estão em casa, num estado assim, de tensão junto com os pais, né? Não saber o que vem daqui para frente. E a gente queria, as mães sobrecarregadas, né? A gente queria saber se tu tem alguma dica para a gente passar para o nosso público em relação a isso, seja em relação a livros, o que tu acha? Como é que a gente pode ajudar a lidar com tudo isso que está acontecendo? E como a literatura pode. Eu sei que a literatura não tem um fim, né? E a gente escreve para isso. Principalmente os seus livros não são escritos para. Eles, né, são literatura. Mas como que a literatura pode influenciar, assim, a família, né? Nesse momento. Só para falar assim, minha formação é de psicólogo, mas claro que isso tá dentro de mim, mas eu não atuo mais, então não se empolguem e falar, cadê o consultório dele? Não tenho isso, tá? Assim, eu já deixei meu CRP já guardado já tem muitos anos, mas claro que é uma área que me interessa e eu gosto muito até hoje, de quando aparece algum livro interessante, eu vou ler com o maior prazer. Tem um livro chamado A Cinderela Chinesa, que é um livro que conta a história, é uma boa dica literária, A A Cinderela gente Chinesa. tem. Da Companhia da Da Companhia das Companhia Letras. das Uhum. Letras. E esse livro é um relato real de uma menina que quando ela nasce, a mãe morre e toda a família culpa essa menina, imagina um bebê, pela morte da mãe, né, no parto. O pai, que era uma coisa horrorosa, né, casa com uma mulher que vira madrasta dessa menina contra as irmãs, como a história. Sei que a história da menina é um horror, assim, é um massacre, faz um massacre com ela. E no pior momento da história dessa menina, que hoje mora nos Estados Unidos, ela está num orfanato de freiras, desesperada, e ela se encontra numa biblioteca, ela entra numa biblioteca, e na literatura ela começa a entender que o sofrimento, a solidão que ela vivia, não era só dela. As personagens que ela lia, de Victor Hugo, do Balzac e outros tantos, ela começou a se identificar com esses personagens. E ela começa a trocar carta com a avó dela, e a avó dela, que era a única pessoa decente da família, a avó dela começa a conversar com a neta sobre as histórias, e ela diz sobre os livros, e a avó fala tem um trecho na carta que tem a ver com a pergunta que você fez, Kátia, Uhum. que é o seguinte, ela fala assim para a neta dela, assim, olha, você sempre tem que ter contato com as histórias e com os livros, porque as histórias são um talismã contra o desespero. Vou repetir. Porque as histórias são um talismã contra o desespero. O que quer dizer isso? Né? No momento que a gente está vivendo agora, né, de isolamento, de estresse, né, de tristeza, de incerteza. A palavra incerteza é uma marca muito profunda, incerteza do presente, do amanhã também. A criança ela vai absorvendo isso, né? A gente vai sentindo como adulto, a criança vai pegando como uma esponja isso que a gente está sentindo. Isso vai afetando, né, nosso organismo. A parte emocional e a parte física, ela tá muito, muito intrincada. Pessoas muito, muito tristes, pessoas muito deprimidas, elas ficam com a imunidade baixa. E com a imunidade baixa, o que a gente chama de doenças oportunistas pegam a gente. Muita gente que tem depressão, a preocupação muito forte é com essas doenças oportunistas. Quem tem depressão, solidão, depressão forte, isso eu já pesquisado, tem mais chance de ter ataque do coração, de ter AVC, de ter milhões de problemas. Isso é uma coisa real, uma coisa que existe. Então, a gente trabalhar a nossa cabeça afeta o nosso corpo. Então, a criança também passa por isso. Então, eu vou falar duas coisas que a gente tem que fazer para ajudá-las. Assim. Uma das primeiras coisas, isso falando mais para criança pequena, tá, pessoal? Primeira infância, que elas estão mais suscetíveis aí, mexe mais na cabeça delas nesse momento. A questão do brincar. O brincar,
é a linguagem da infância, tá? O brincar é a linguagem da infância. A criança se comunica através do brincar. E o brincar, se a criança está brincando durante esse período que a gente está vivendo em casa, é um bom sinal de saúde mental. Se a criança não está brincando, não se ela não está brincando meia horinha, né, pessoal? Uma horinha, né? Mas por um período, né, longo de tempo, ela não quer mais brincar, isso é para chamar atenção, tá? Tem que chamar atenção, sim, dos pais. Crianças que não brincam, porque brincadeira tem a ver com saúde mental. Na brincadeira, a criança consegue se deslocar, né, se projetar para o futuro. Na brincadeira, ela se projeta nos brinquedos e fala sobre ela. E outra questão, além do brincar, que é a linguagem da infância, tem a história. A história é o alimento da infância. Se o brincar é a linguagem, a história é o alimento. Então, a história, ela precisa alimentar a criança com linguagem significativa, com símbolos, com arquétipos, que façam ela compreender num nível, às vezes, que não é nem um nível consciente, é num nível inconsciente, num nível que ela, às vezes, a criança nem percebe, mas está lá com ela. Essas histórias, elas vão falar para ela, olha, o mundo é difícil, o mundo está caótico, mas a gente vai conseguir enfrentar isso, tenha coragem, o lobo vai ser destruído, a bruxa vai ser destruída, a gente vai estar junto com você, nós adultos, né, os adultos responsáveis, a gente vai estar junto dando as mãos para enfrentar o que tá rolando. E boas histórias insuflam, além de resistência, de coragem, algo que é fundamental para a criança, vital, que sem isso a criança, ela murcha, que é esperança, né? A criança, ela precisa de esperança, ela precisa poder ver o futuro. E a história fala sobre o futuro. Fala sobre o futuro. Então as histórias, elas dão um equilíbrio emocional para a imunidade da criança não desabar, ajuda. Além de comer bem, que a gente tem que tentar comer o melhor possível, porque a gente tá enfiando o pé na jaca de vez em quando, né? Porque a gente tá em casa e come chocolate. Exatamente. A gente vai ficar uns 20 mil quilos mais gordos. Então a gente tem que tomar cuidado, né? Então, além dessa questão do alimento físico, tem o alimento simbólico, que a gente tem que, né? Netflix é legal, desenho é bacana, tá? Isso é tudo gostoso, eu adoro também, tá? Tem crítica nenhuma, adoro. Só que não só isso, principalmente para a criança. A criança, ela precisa desse momento de histórias significativas, boas, de qualidade. Ela precisa do pai, da mãe, do lado, narrando essas histórias, compartilhando, conversando. É fundamental. E acho que são duas coisas muito significativas: o brincar e as histórias. A gente ia falar, quando a gente resolveu conversar, eu e a Catarina fizemos uma lista de todos os livros que a gente tinha, né, Teus, muitos. Só que eu me mudei de Brasília para Porto Alegre esse ano e perderam 2 caixas de livros. Então todos os meus livros da Brink Book, que eu tinha do Ilan e da Jujuba, que estavam juntos, foram perdidos. Eu me dei conta agora e escrevi ontem para a transportadora. Que eu queria mostrar o Vem Brincar Comigo, que é uma criança isolada, né? E que todo mundo chama para brincar. E o que eu vejo muito nessa quarentena é o contrário. A criança até puxa, vem brincar comigo, e o pai vai para o eletrônico, né? Como é que muda a relação da infância da criança nessa quarentena ou pós-pandemia, né? Como é que tu pode pensar? Como é que Sim, claro, tu acha que... Primeiro, eu estou indo agora para a Moderna, virei autor exclusivo da Moderna. Então, todos os livros da Brink Book, eles vão migrar, eles vão migrar para a Moderna, né? Então, Você Não Vem Brincar também vai mudar a ilustração e tudo mais. Todos, aos pouquinhos, estão indo para lá. Eu não tenho também a versão da Brink Book, eu tenho uma versão que é uma versão da Espanha, linda, como outra ilustradora, bem legal. Olha, a tecnologia... Tem um filósofo que fala assim, tem uma frase muito legal desse filósofo, ele fala: a tecnologia é a resposta, mas qual mesmo é a pergunta? Então a gente precisa fazer a pergunta correta. A tecnologia é uma ferramenta, a gente pode usar ela de uma forma bacana, uma forma não tão bacana, né? Tem aquele clichê da faca, passar manteiga no pão, ou você pode matar alguém com a faca. A faca não é culpada por... Enfim, a faca tá lá. Você vai lá e pode matar, ou a gente pode comer carne, passar na manteiguinha. Então, a tecnologia, ela precisa ter um uso bom, né? E às vezes a gente não faz esse uso, a gente não faz esse uso bom. O que a gente sabe? O que nós sabemos? Nós, pessoas que estudam educação, vai atrás de pesquisas que saem de monte no mundo inteiro, que a gente já sabe disso.
o uso intenso de tecnologia na primeira infância faz mal. Ponto final. Vou repetir. Sim. O uso intenso, não falei de vez em quando. Gente, quem não quer dar o iPad na mão do seu filho, ficar tranquilo, uma horinha, pelo amor de Deus, quem não fez isso, né, é mentiroso. Sim. Delícia. Mas não é 10 horas com o iPad na mão. Sim. Entendeu? 7 horas inteiras com o iPad na mão. É isso que a gente está falando, tá? Então, eu vou repetir. Isso já é uma coisa que já está dada pela ciência, tá? O uso intenso de tecnologia pela primeira infância, pelas crianças pequenas, traz repercussões negativas para a sua vida. Intelectual, cognitiva, emocional, tá? Emocional também. Você pode procurar pesquisa, é adoidado. Sim. E o mais interessante, as pessoas que criaram o iPad, a internet, aplicativos, Steve Jobs, Bill Gates, software, todos esses caras, Instagram, todos esses caras colocam os filhos em escolas que não têm tecnologia. Tem tecnologia. Já li também. Né? O Steve Jobs e o Bill Gates proibiam aparelhos para os filhos quando eram pequenos, espertos. Né? A Associação de Pediatria Americana recomenda há anos para você, o mínimo possível, fornecer iPad e celular para o filho até os 3 anos, depois vai dando tudo mais. E a gente sabe as repercussões. E já o livro de papel, ele tem uma coisa, por isso que eu não tenho medo nenhum que o livro de criança, principalmente, eu de adulto eu não sei, mas de criança que desapareça, porque se toda a sociedade, né, os donos do planeta, lá nos Estados Unidos, lá na Europa, falam isso, eu fico mais tranquilo. Que é o quê? O livro de papel para criança, todos eles falam, não tem substituto, porque a luz não sai da tela para o seu olho. Quem dá a luz é o seu cérebro. Então, a escassez de luz favorece o sonho, como diria o Olavo Bilac. Então, o livro, ele é silencioso. Quem produz o som do livro é a mente da criança. Além da mente da criança, tem a relação com o adulto. Então, tem um vínculo amoroso. Seu afeto, sentar no colo, carinho. Tem o afeto, colocar no colo. Tem a voz. Tem o texto, que é um texto... tem uma O livro de papel, ele dá um freio na aceleração que a tecnologia pôs na nossa vida. Isso vale para mim também, tá? Isso é de um tempo, né? Quando eu começo a pirar com a internet, que eu piro também, cara, quando eu vou pro livro, parece que faz uma chavinha, porque é um outro tempo. A respiração, a nossa respiração muda. Sabe uma boa analogia? Eu não sou surfista, mas quando eu conheço gente que surfa e vejo surf. Quando o cara tá surfando, tá lá em cima, tá aquela adrenalina. É maravilhoso, né? E vem, parece que é uma coisa deliciosa. Só que aquilo lá é uma excitação, adrenalina. Agora, quando você vai mergulhar nas profundezas do oceano, tem o silêncio, a contemplação. Você olha os peixes, olha os corais. Você consegue ouvir, já mergulhei, tá? Não muito, 1, 2 vezes, mas as 2 vezes que eu fui, você conseguiu ouvir seu próprio coração batendo. Essa diferença entre a internet, para mim, a tecnologia de internet, e do livro. No livro eu consigo tem o cheiro, a textura do papel, né? Tudo isso. Isso o meu medo ele é zero em relação a depois que acabar a pandemia, acho que vai ter mais livro ainda, se não quebrarem todas as livrarias, pelo amor de Deus, que ajudem as livrarias. Mas assim, o livro em si, acho que para criança tem vida longa. Eu vou deixar um pouquinho, Caterine, só um minutinho, tá? Que eu queria falar um pouco desse livro, que eu acho que ele tá muito, assim, eu não ia dizer na moda, não, na quarentena, assim, porque são famílias dentro do seu próprio habitat, né? Cada uma só com os pais, com os avós. Esse aqui até mora ao ar livre, né? Mas os outros são dentro de casa. Peguei os 2 que são ao ar livre, ó, família Rock, né? Só. Mas então, o nome da família tem a ver. Eu adoro a sua família. Deixa eu ver até qual que é aqui. E eu queria que tu falasse um pouquinho do processo, que a gente adora também as ilustrações do Guilherme, super fã dele. Tô tentando achar aqui agora. Mas é muito... Eu não vou falar o nome das famílias, só tô postando rapidinho, assim, pra ver se eu acho... Porque senão entrega muito a história, assim, né? Mas é muito lindo. Ó, esse texto aqui, né? Eu queria que tu, se pudesse falar um pouquinho do processo dele.
Esse livro, eu gosto muito dele, vou contar como ele nasceu e mostrar os outros dois que fazem companhia para ele. E é um livro legal que você falou da quarentena, nem pensei sobre isso, tá vendo que legal? Eu adoro isso, assim, os meus livros, assim, tem uma coisa, como que eu não faço eles com essa coisa, quero que as Um crianças... fim, né? Não tem um fim, não tem um fim. O fim tá em si Sim. mesmo, eu faço porque acontecem coisas como eu vou contar agora, eu faço eles com muito amor, com muito carinho, muito estudo. E acaba acontecendo isso que você acabou agora, que eu adoro, que você vai dando uma outra leitura pro livro, agora já vou divulgar falando sobre isso. O livro da quarentena. Obrigado. Isso aí, o livro da quarentena, cada um na sua, né? Foi uma boa dica. Então, assim, primeiro eu vou contar como que nasceu esse livro, depois eu vou falar da relação aí com a ilustração, com o Guilherme, que a gente tem vários livros em parceria. Assim, esse livro ele nasceu quando eu estava pegando a minha filha mais velha, ela tinha 5, 6 anos, na casa de uma amiga que passou o dia inteiro da escola. Eu conhecia a mãe e tudo mais. E quando eu peguei ela de carro para voltar para casa, falei, e aí, como foi, filhota? Foi legal, foi legal. E filhota, conta aí, o que foi legal? Ah, não, porque eles têm um animal de estimação muito bacana. Eu falei, que animal? Cachorro? Não, pai, não é cachorro, não. É gato? Não, não é gato, não, pai. Vai aumentando a curiosidade, ela já é uma contadora de histórias. Passarinho. É lagarto? Não, quem é, pai? A Giba. Falei, quem é a Giba? Pai, uma jiboia. Falei, uma cobra! Aí ela contou que pegou a cobra, que foram lá comprar comida pra cobra, isso que ela. E eu falei, gente do céu, que família diferente. Eu nunca teria uma cobra na minha casa. Nunca teria uma jiboia na minha casa. Cada um tem. E naquela época, é antiga essa história. Eu comecei a escrever e pensar de como que as famílias são diferentes, né? Assim, e não pensei nessa questão uma coisa que, né? Nada, podia ter pensado, mas não pensei de famílias, de constituições diferentes, né? Mulher com mulher, homem com homem. Não era, nem passou isso na cabeça. Na minha cabeça eram famílias diferentes, com temáticas diferentes, né? Porque as pessoas acham que eu fiz. Não, eu fiz dessa brincadeira com a minha filha. Falei, gente, eu não teria, mas como que será? Eu pensei, como que será que seria uma família de roqueiro? Como que será que seria uma família de fanáticos por cinema? Não, e como que seria uma família que gosta de escalar montanha, né? Então, como que seria uma família que é uma família que só da montanha fica, né, até de pé, né? Sim, porque o livro é assim e é muito legal, porque ele vira, então, né? Tem a materialidade. Como será uma família só de bailarinos, né? Ou de lutadores de sumô, que é engraçadíssimo, né? Então foi assim que fui pensando, né? Os granjetécios, tá vendo? O pai dando e as filhas dando o granjetécio, fazendo o passinho de balé. Bom. É divino, né? É divino isso, né? O Guilherme isso também é maravilhoso. Né? Esse também que são os Stradivarius, que é eu faço uma brincadeira com o violino Stradivarius, que é um violino famoso. Então, aí eu começo a pensar no livro. E esses são os veneses, né? De Veneza. Eu começo a pensar na história. E quando ela fica pronta, a primeira versão, na verdade, eu ia fazer com um outro ilustrador. Não precisa nem falar o nome, enfim, mas uma outra pessoa acabou não dando certo. Passaram anos e anos. E aí, quando eu fui para Moderna, esse livro estava inédito ainda praticamente. E a gente falou, vamos passar isso para Moderna. E a relação minha com o Guilherme, como ela se estabeleceu? Teve uma premiação aqui em São Paulo, na Livraria da Vila, um concurso de ilustração. Há muitos anos, há mais de uma década. E eu era jurado. E apareceram ilustrações do Brasil inteiro e do Guilherme também. E eu e outras pessoas do júri, a gente ficou encantado. Eu fiquei enlouquecido também. Eu falei, gente, cara bom, não sei o quê. E o prêmio era fazer um livro comigo, né, na época, né? Assim, quem ganhasse a concurso ia fazer um livro, publicar um livro comigo pela Brink Book. E a gente publicou o Manhê. O Manhê é o primeiro livro que a gente fez, que o Guilherme fez, que fez comigo, que era tinha a ver com o concurso, o Manhê. E depois do Manhê a gente começou a fazer várias coisas juntas. E ele foi, assim, teve uma evolução, ele evoluiu. Nossa, uma coisa maravilhosa a evolução estética dele e tudo mais. E no livro aqui, Famílias, eu gosto muito, quem for pegar esse livro, eu gosto muito de pôr muito repertório. Então, não sei se você descobriu todos, mas tem muitos segredos nesse livro. Eu gosto de colocar figuras, repertórios culturais, gente da área da história, do esporte. De outras literaturas, né? É uma metalinguagem, muito legal. Elas são mais escondidinhas, que as pessoas precisam olhar com muita calma. Adulto fazer essa mediação com seu filho, porque é coisa muito para adulto também. Então eu coloco desde o Willy Wonka escondido. Sim, isso que eu falei. Você tem muita coisa na família, que é a família, por exemplo, a família Armstrong, que é essa família de astronauta, que vocês não têm noção. Essa do William, que essa aqui é dos astronautas, sabe? Aqui tem, se você parar, você precisa ver,
tem muita referência, demais. Enfim, eu amo esse livro, né? E esse livro, tem muito... Eu não vou contar porque vai tirar... Sim. Esse livro, ele faz parte de uma... Que a gente fez aqui uma trilogia da capa dura, aqui que ele vem, que é o Enganos, que você deve conhecer, né? Sim, esse eu conheço. Muito bonito. Que é essa brincadeira de sombras e que é uma coisa filosófica, né? O que será que essa menina está aqui fazendo? Aí você chega perto e vê que é, né, um livro bem Olha legal. a jiboia aí aparecendo. A jiboia, né? E esse livro aqui que está fazendo também bastante sucesso, está agora na Bélgica e também na Itália, saiu, que é o Refugiados, né? Que é Esse está na livro... nossa wishlist. A gente não conhece ainda por dentro, a gente não viu ainda. Não, é maravilhoso. E assim, não tem idade, você entendeu? Uma coisa muito... As pessoas, dos pequenininhos aos grandes, eles amam. E na Itália e na Bélgica, cada um foi pegando uma... Adoro quando acontece isso. Cada editor pescou uma coisa. Eu falei, nossa, eu sou muito inteligente mesmo, né? Tá vendo? Cada um... Nem muito pensei... legal. É quando acontece isso, né? E é lindo, né? Bem legal. Ai, eu queria falar de outras duas coisas que a gente falou, do cotidiano e o teu... O mais famoso, né? É o Antes do Punho, Depois do Pum, a vida do Ilan, né? É isso aí. Que é muito bom. Mas tem outros duas linhas, né? Que seriam os recontos da oralidade, né? Até o livro favorito da Catherine, As 14 Pérolas Indianas, que até virou... como é que é? Aqui é o... Deixa ela falar ali, como é que ficou... Vocês falam, virou... Não é meme, né? Mas... É uma tradição da família. Quando alguém se achava o máximo, a gente diz assim, meu ovo é maior que o meu poço. A gente falava isso. É uma piada interna, né? Sim. Dos recontos, né? Né? Sim. E aqui em casa também. Minha filha era apaixonada as 14 pérolas, 14 da Índia, né? Gregos e eu queria que você falasse um pouquinho desse reconto, assim. Sim, só de curiosidade, assim, essa coleção está também migrando para a moderna. Então, agora no segundo semestre, já dois livros da coleção já vão para... Vai ser a Ionita ilustrando, mas a gente mudou capa, a gente mudou um pouco com as mesmas histórias, e com a Ionita também, mas vocês vão ver que tá... Eu adoro ela. As capas estão divinas, né, dessa coleção. E essas histórias de recontos, assim, uma boa parte da minha biblioteca são livros do mundo inteiro. Eu amo pesquisar histórias, vocês não têm noção. Eu vou lançar um livro inédito de recontos, vocês vão amar agora no segundo semestre, um inédito na Moderna, só de... Mas tá lindíssimo. Esse ainda continua no Escarlate, depois ela vai fazer essa migração. E são livros de pesquisa de muitos anos e de muita reescrita. Então tem esse aqui que é uma coisa que saiu na Moderna, que chama Viagem ao Redor do Mundo. Em que lindo! 37 histórias, tá lindo. Um livro grande, tem histórias da China, da Rússia, do Brasil, da Grécia, da África. Livro lindíssimo. Já está na Moderna. Esse aqui que é meu livro mais premiado, que é um reconto polonês. Vocês conhecem, que é o Alvo. Sim, a gente falou dele já. Esse aqui já é um reconto. Esse aqui que poucas pessoas conhecem, eu gostaria que as pessoas conhecessem, que ele é novo. E eu estou tendo pouco retorno porque ele é muito novo. Eu queria que as pessoas lessem mais. Eu sou apaixonado por um livro novo, inédito, que chama Cavalo de Troia, a Origem. Esse a gente não conhece ainda também. É lindo, é uma descoberta que eu fiz arqueológica lá, que até eu ponho fotos aqui de coisas antigas, do Oriente Médio. E é uma história sobre a origem da história do cavalo de Troia. É lindo. Ilustração de um espanhol, uma coisa lindíssima. Queria muito que as pessoas conhecessem Cavalo de Troia, a origem. Tem esse aqui que já existia, mas agora ele foi para Moderna, com uma capa diferente, a mesma ilustração, da Nuska, que é O que a Terra está falando, que é um reconto também. Conheço. Muito bonito. E são recontos, enfim, eu amo recontos, nunca vou parar de fazer recontos. As pessoas não me reconhecem muito nessas obras, porque as pessoas me reconhecem mais nas obras que eu faço das minhas filhas, das narrativas do cotidiano. Mas eu vou continuar fazendo as histórias de reconto, porque é uma paixão, elas têm uma força, tem, que eu falei, né, tem uma resistência, elas têm uma, né, assim, é muito inspirador para mim. E eu acho que tem tudo a ver com... As narrativas preferidas, assim, vai mudar também, tá? Vai chegar agora na Moderna com uma nova versão, novas ilustrações, nova capa, vai mudar sim.
E eu acho importante esses recontos porque ele reconstrói toda a viagem, a história da família, né? Porque tu tem uma mistura grande, a minha família também tem uma mistura de português, espanhol, tem uruguaio, tem índio. Então, esses recontos trazem, assim, essa ancestralidade que nos pertence, a gente meio que perdeu, sabe? Como é importante registrar essas histórias orais para não se perder, né? Eu estou perguntando aqui se o pó do crescimento vai migrar. Já migrou o pó do crescimento, tá com capa. Não sei se vocês têm aí a capa nova do pó do crescimento da Moderna. Já migrou, sim. já foi lançado pela Moderna. Já. Que perguntaram aqui, eu não tô com o livro aqui porque foi um dos que perdeu no caminho. A gente recebeu. E esse livro é muito legal. E eu queria até que tu falasse dele, né? Porque ele tem uma história também super curiosa. Foi o primeiro que tu escreveu, né? De imaginação, assim, que é outra linha, né? E daí, se pudesse falar um pouquinho dele também. Essa história foi a primeira história que eu contei na minha vida, inventada para crianças, que me colocaram numa encalacrada, perguntando se eu sabia contar a história. Eu falei que eu não sabia, então uma falou, então inventa. Aí eu inventei essa história foi que eu inventei para as crianças. É uma história muito importante na minha vida. E agora ela está na Moderna com uma ilustradora da Espanha também. Sim, é muito legal a ilustração. Bem legal, eu adoro. Contei durante anos e anos oralmente, era um best-seller, eu chamo de best-seller oral, né? O Pó do Crescimento, essa edição da Moderna. E outros, não sei se você viu também, tem esses livros aqui também que eles passaram por 2 editoras. Ele foi da Brink Book, ele era capa dura e o livro ele abria, chamava Livro da Confusão. E esse livro, esse livro ficou muito caro, então acabou saindo da Brink Book. E foi para Melhoramentos. E na Melhoramentos ele não abria, ele só, né, era 2 páginas duplas, sem abrir, sem dobradura. E acabou o contrato, ele foi para a Moderna agora, e agora eu ampliei ele, né, que é o livro da... que bom! E agora ele abre. Então, abre de novo. Abre de novo, que nem era na Brink Book. Então tem aqui avô e bola. Agora você vai poder abrir a vola, né? Aí você tem essa coisa aqui. Você tem aqui manteve o ilustrador, né? Porque o que eu tinha que perdeu era o Fê, né? Mãe escorrega, aí você abre e dá marrega. Né? Então são 2 livros, da confusão animais, né? E da confusão família. A gente vai fazer. E os contos de fadas vão ser também? Porque o que eu tinha era de contos de fadas. Estão na fila. Uhum. E eu queria falar também um pouco deste aqui, que para mim ele é tão artístico, com tantas referências como o da família, né? Quando ele chegou no blog que a gente recebeu, a gente fez uma atividade que as crianças queriam participar da história. Então a gente fez... Tem os dois... Minhas 2 crianças, a gente fez a continuação do livro, né? Mas eu acho que daí ela também colocou, minha filha colocou a história dela. Legal. Então eu queria que tu também contasse como é que é o processo de fazer um livro-imagem. Porque esse aqui também, o texto é na capa e depois Você tem, esse faz parte da trilogia com o Renato, que é Telefone Sem Fio, Renato Botejo e Caras Animalescas. E o que une os 3 Telefone livros... Sem Fio. Telefone Sem Fio, O Bocejo e Caras Animalescas. O que une os 3 livros são os retratos, a gente chama um retrato muito parecido, né? A técnica de pintura do Renato. E também eu quis pensar também o livro da oralidade para a escrita. Então, o Telefone Sem Fio não tem nenhuma palavra. Aqui o Bocejo tem onomatopeia, tem o A, O... que é o barulho do bocejo, e o Caras Animalescas tem texto. Então, fazer também essa passagem. E como funciona isso? Normalmente, eu vou ter uma ideia, vem uma ideia na minha cabeça, eu não sou ilustrador, eu faço um roteiro, esse roteiro eu vou trabalhando ele por muito tempo. No caso do Telefone Sem Fio, que é o primeiro livro da trilogia, eu convidei também uma outra pessoa, não foi nem o Renato também, convidei um outro ilustrador, deve estar arrependido até hoje, né? Não sei, mas eu convidei outra pessoa para fazer o livro, a pessoa falou, não quero fazer. Falei, tá bom, não quer fazer, paciência. E aí convidei o Renato e ele topou. Então, e claro que quando você convida o ilustrador, ele coloca muito das suas ideias também, a gente vai trocando e tudo mais, né? A mesma coisa aconteceu no Refugiados, a ideia é minha, eu tenho o roteiro, vou convidar o Guilherme, a partir desse momento ele traz todo o conhecimento dele, os repertórios,
e a gente vai trocando, né? Uhum. E assim que funciona. Assim, a gente tem... Eu adoro o livro imagem, acho que vou fazer mais aí no futuro. E eu tenho É meu livro muitas... favorito de imagem. Assim, para mim é espetacular, porque cada um que lê, pode ser aqui na China, vai ter sua própria história. Vai colocar toda aquela sua bagagem em cima daquelas lacunas e daquilo que o Isso. autor não colocou também. Então, eu acho riquíssimo, assim. Sem fronteiras, eu acho que é um... É fácil de traduzir, né? É fácil de traduzir. Só o título. Mas é engraçado que o livro imagem ele é pouco compreendido também. Ele não é muito Sim. fácil. Não é fácil de adotar em escola. Os pais acham que como não tem texto não vale nada. Tem uma coisa que a gente tem que ensinar muito as pessoas a usar o livro imagem e entender o que está por trás desse livro imagem. O Enganos tem muita filosofia dentro do Enganos. No próprio Bocejo, no Telefone Sem Fio, tem muita coisa lá dentro. Referências culturais, tem coisas intensas. E às vezes as pessoas não sabem usar o livro imagem. Caiu, e daí ela mandou só uma fotinho. Ah, Mas assim, eu estou fazendo pós-graduação no Veracruz, no Instituto Veracruz em São Paulo, e minha monografia final vai ser sobre o livro imagem, esse medo que as pessoas têm de usá-lo, né? E já com gancho, eu queria falar um pouco também dos teus livros teóricos, né? Tanto do mestrado quanto do doutorado. E esse aqui dá uma conversa maravilhosa, só ele. Porque... legal. Você sabia que esse livro, assim, eu fiz um livro ano passado com um filósofo aqui em São Paulo, chamado Luiz Felipe Pondé, que eu dei uma atualizada em coisas que esse aqui, ó, que chama Quem Tem Medo do Lobo Mau. Ai, que legal. O impacto... Não tenho esse. A formação. Olha, tá R$25 na Amazon, tá super barato. Olha, ó. Não, depois eu vou colocar para o pessoal tudo. Acho que tá 25, 27 o livro, que é um livro debate que eu fiz com ele, e eu atualizo muito do que eu falei nesse livro, com mais profundidade, mas é temas bem contemporâneos que aconteceram no comecinho do ano passado, e o livro tá bem legal, traz coisas muito, muito legais. Depois, se o pessoal quiser procurar, vale a pena mesmo. Esse aqui livro... até, tu começa de uma forma politicamente... eu ia dizer incorreto, assim, vou dar um spoiler, mas começa com uma morte e já me prendeu quando começou desse jeito, porque é uma coisa que a gente não fala, assim, não se fala na literatura infantil, né? O pessoal tem medo de falar desses temas. E como foi forte a tua narração, assim, a tua narrativa no início desse livro para desencadear toda a reflexão, assim. E super recomendo, né, para os pais, professores, porque eles têm realmente medo, assim, e mudam as musiquinhas, né, infantis, como se a criança fosse tirar um pau no gato, se cantasse, né? E eu queria que tu elaborasse um pouco isso. Eu estou escrevendo aqui, esses livros sim, são para adultos, não são para crianças. Sim, perdão, são os teóricos, né? São os teóricos, tanto esse quanto esse aqui, e quanto o primeiro, sim, que chama Através da Vidraça da Escola. Pessoal, depois vocês entrem no meu Instagram, na minha bio. Se quiser conseguir fixar meu Instagram para o pessoal ver. Assim, claro, deixa eu ver aqui. O que acontece? Vocês podem entrar, tem lá a minha bio, e na bio tem um link. Você aperta no link, estão os livros lá, tem lá, você pula para a Amazon e tudo mais. Eu já fiz direitinho para as pessoas poderem se encontrar lá no meu Instagram, quando às vezes fala assim, não precisa ficar anotando, que livro que ele falou. Então é só você entrar lá no Instagram e ver, e você consegue visualizar lá os livros sem problema nenhum, bem tranquilo. Obrigado. A gente vai colocar uma lista de todos os livros que a gente conversou aqui também, para o pessoal procurar, porque, qual é o livro? A gente vai fazer um post, o próximo vai ser. E um livro que eu achei maravilhoso, que é da Editora Moderna, nos mandou uma caixinha dizendo, né, dando as boas-vindas pro Ilan como autor exclusivo. Esse aqui, eu não sei se ele vai ser vendido ou não, tu sabe? Não sei, porque... Você acha que merece ser vendido esse livro? Eu não sei, você acha que é bacana para vender? Muito! Assim, ele tem muita história, tem a parte até do Derrida, assim, referencial teórico até para os estudos, como Derrida, como outros filósofos, né? Conta a trajetória, isso aqui é legal para o professor preparar a aula também, sabe? Achei riquíssimo, com fotos, e olha que amor, com toda a trajetória, tudo que a gente conversou aqui, na verdade, tem nesse livro também, né? E é muito legal. Vou passar para a editora. O que eu faria só é colocar no final todos os livros que tem. Que eu sei que a Moderna tá com... né? Para a pessoa saber onde procurar já. Legal. Todos que foram indicados. Muito bom, muito bom.
essa dica. É muito bom. Acho que o professor ia amar. Ó, já tem gente que quer. É muito bom. Super Eu recomendo. quero, legal, vou avisar lá, vou Tá. avisar. Bem, tá quase acabando o nosso tempo. Eu queria que tu falasse um pouquinho de que lives ou o que tu vai fazer agora nessa quarentena para o público saber onde é que tu tá aí te acompanhando. Então, eu tenho feito assim, eu tenho me redescoberto agora nesse momento. Na verdade, eu usava as redes sociais como meio como diário de bordo. Eu sempre viajei muito, eu estava em tudo que é canto do Brasil até Sim, 5 semanas atrás. Viajava para fora do Brasil para trabalhar bastante, ia para Itália agora no meio dessa loucura, acabei não Bolonha, indo né? para Bolonha. Então, quando eu voltei, quando eu vim para casa e a gente estava vivendo essa situação, eu me redescobri e vi que é essa coisa de live, que eu não sabia nada. E comecei a explorar e comecei a gostar com a ajuda das minhas filhas, assessoria das adolescentes. E fiz coisas muito legais, assim. Fiz desde lives, tá tudo lá no meu Instagram, tá? Fiz desde lives com um pediatra, amigo meu de um hospital aqui de São Paulo, para falar da Covid. Fiz live com a Denise Fraga, que é atriz, a gente falar Maravilhoso, foi. Maravilhoso. foi muito legal. Fiz uma live com Com o o Marcelo, Taz, com o Taz, foi com a divino. Diana e Com a o Diana e o Mário Corso. Marco Orso. É, Maravilhoso. Duas. Aham. fiz com o Rossandro Klinger, que é um super terapeuta, psicólogo Sim. também. Olha, assim, realmente muito legal. Descobri o YouTube que... Se inscreva no meu canal do YouTube. Minhas filhas brigam quando eu não falo isso, né? Então se inscreva no meu canal do YouTube, porque eu tô colocando... O YouTube também é Ilan Brenman. Eu tô colocando todas as lives no YouTube. Vou colocar depois a nossa também. Sim, Mas, também vou colocar, claro. Muito bom. e claro que além das lives, eu não vivo das lives, né? Então eu tô escrevendo, eu tô refazendo os livros para Moderna. Moderna tem 19 livros para saírem agora no segundo semestre. Então Moderna, me patrocina. a gente está Quero refazendo, todos. a gente tá refazendo muitos livros, tem muitos inéditos, tem outros que estão mudando capa, estão mudando ilustração, ou mantém ilustração e muda um pouco o texto. Então, um trabalhão, né? Um grande trabalho. Então, é isso, mas louco para sair de casa também, como todo mundo. Não vou sair, mas assim, para que isso Sim. termine, pra gente. Porque nada substitui tá com. Eu tô fazendo muito contato, zoom, né? Tô fazendo muito zoom com escola, sabe? É legal, acho demais, sabe? Passei um sábado 3 horas com uma escola que eu sempre ia pessoalmente. E como que você vai fazer? Não, fazia pelo Zoom. Cara, é bacana, mas nada se compara, tá lá. Você Sim, tá lá com certeza. sentir a respiração, sentir a pulsação. Então eu tô com muita saudade disso também. Mas estou dando, assim, graças a Deus que existe esse momento de... A gente tá aqui trocando, fazendo essa... Sim. Talvez se não tivesse a quarentena, talvez eu nunca faria lives na vida, porque eu não tinha nem tempo para isso. Eu não tinha nem tempo para isso. Então, sei lá, tá um momento diferente e de aprendizado e de momentos altos e baixos, né? Não é só coisa boa, tem momentos que você fica triste, que você fala, meu Deus, não vai terminar, depois aí você melhora e resistindo. O que a gente tem gostado muito é essa conversa com o ilustrador, com o autor, né? De conhecer essas histórias atrás das histórias, sabe? Porque o livro ele ganha outra dimensão quando a gente sabe como foi feito, o carinho, né? Todo esse cuidado, porque as pessoas olham, é muito caro, porque tem muita gente, né? É muito caro, mas quanta gente envolvida, quanto amor, quanto tempo, quanta dedicação. Então, eu queria agradecer muito ter gente falando muito obrigado por esse tempo. Olha, eu adorei. Olha, deixa eu falar, vocês estão de parabéns, vocês. O trabalho de vocês é maravilhoso, tá? Ai, obrigada. Esse ano fazem 12 anos que a gente trabalha com livro e a gente é apaixonada por literatura infantil. Por literatura de forma geral, mas a gente dá ênfase nos pequenos, que são os leitores de amanhã. Vamos combinar, quando saírem os livros novos, a gente faz uma nova live, tá? Sim, por favor. Vamos amar. E dessa vez a Caterine que vai mediar para ela falar contigo também, que ela tava louca, que vocês têm algumas coisas em comuns, assim. Tá bom, ela também é uruguaia, tem a família dela em Israel, então ela tava louca para falar e não deu. Tá bom. A Márcia também de Brasília, louca para falar que o Silvio te ama, adora teus livros, já te viu também lá em Brasília. Então, muito obrigada. E o pessoal vai para Salva. Tem um pessoal aí de Oeiras, Piauí, que é lá no sertão do Piauí, que eu adoro, uma cidade maravilhosa, educação 100, viu, cara? Abração para Oeiras lá do Piauí. Manda, olha, gente, demais, adoro. Então tá. Muito obrigada, gente. Obrigado. E até a próxima. Até. Boa noite. Tchau, tchau, abraço. Tchau, tchau.